Olá, meu nome é Ana Letícia e eu vou apresentar o artigo Sempre Pensante Podcast, criando uma comunidade em torno de designs e América Latina. Esse artigo foi escrito por mim, Ana Letícia, Nicole Gomes, Thaíli Suane e Maria Cristina. Primeiro eu vou explicar o contexto de surgimento do podcast, que no fim foi o que levou a gente a escrever o artigo. Com a chegada da pandemia, o mundo inteiro teve que mudar os seus hábitos. E isso fez com que as pessoas buscassem novas formas de adaptar suas horas de estudo e as suas horas de lazer. E também uma forma de integrar isso em suas rotinas, em suas novas rotinas, né, por conta da pandemia. Em outubro de 2020, o formato de podcast foi um dos que tiveram maior número de crescimento em seu consumo, comparado a outras plataformas de entretenimento, justamente por ele ser tão fácil, tão prático e imaterial. E com imaterial, eu me refiro a essa capacidade dele de funcionar de forma remota, que você pode executar independente do lugar onde você esteja, e independente de coisas que você esteja fazendo. Ele pode coexistir com outras atividades. E aí, justamente por conta desse quesito remoto, permitiu que funcionasse muito bem junto com o projeto e com o nosso objetivo, que era comunicar e debater de forma simples e fácil e que pudesse vazar a universidade, atingindo outros lugares, outros locais que não aquele onde o próprio podcast nasceu, né, a UFPE. Durante o artigo, a gente aborda o contexto de criação e a teoria que fundamenta o podcast. Além disso, a gente vai mostrar para vocês a produção e os resultados que a gente alcançou seguindo essa metodologia que a gente propôs. A principal motivação para iniciar o projeto era criar essa comunidade aberta e acessível que fosse para além da academia, como eu comentei antes com vocês. Não só além da academia no quesito de espaço físico, mas também na questão de facilitar essa reflexão em um outro formato que fosse mais diverso e que fosse bem mais dinâmico do que o tradicional texto corrido, né? Então a gente surgiu com esse formato de entrevista para abrir esse espaço de debate. É daí também que, junto com essa proposta, tanto o público quanto os convidados não estão restritos apenas a designers. A nossa intenção, abrindo esse espaço, era trazer outros tipos de conhecimento que pudessem estar em torno do design e conversar com ele, né? Como, por exemplo, a sociologia e a antropologia. Fazia parte do nosso objetivo trazer outras matérias e outras áreas que tivessem ao redor do design, mas que pudesse conversar com ele. É com essa abordagem decolonial que a gente traz esses debates para a América Latina. Isso é muito importante no nosso projeto, como forma de se opor ao design tradicional eurocentrista e também com esse tipo de abordagem que a gente vai chegar no design ciente-pensante, que é o termo que inspirou e guiou boa parte da produção do programa, né? E aí, de onde é que vem essa inspiração do design ciente-pensante? A inspiração para esse tipo de abordagem vai surgir junto com o sociólogo e pesquisador Orlando Faussborda, que ele é pioneiro no tipo de pesquisa chamada investigação-ação participativa. Nesse método, ele vai propor que a pesquisa seja feita em conjunto com a comunidade e não de forma separada, como é o que acontecia antes. Ele vai propor essa pesquisa de forma colaborativa. E aí, na década de 70, enquanto Faussborda estava em uma de suas pesquisas, ele ouve esse termo "sente pensar" de um pescador, que significa, entre outras coisas, atuar com o coração e com a cabeça, o que fazia total sentido para o tipo de pesquisa que Faussborda estava interessado em fazer, e ele estava muito mais interessado em como fazer, ele estava mais interessado nessa abordagem em conjunto com a comunidade e não de forma separada. Isso tem tudo a ver com o nosso projeto e também com os temas que a gente traz para debate. Levando tudo isso em conta, o podcast contou com 7 episódios, cada um trazendo profissionais de outras áreas e designers e não designers para debater e refletir sobre temas atuais de uma perspectiva que fosse diferente, que anda em conjunto com o design, mas que não necessariamente é a visão tradicional do design, para a gente abrir um pouco mais essa caixinha. Entre esses temas estavam a América Latina, como eu falei para vocês, essa territorialidade foi muito importante. O design thinking, a investigação, a ação participativa, cosmopolítica, antropologia, sustentabilidade, pautas indígenas, pluriverso, tudo isso, o design junto com o artesanato, tudo isso a gente trouxe
junto com os nossos convidados, para abrir esse debate, para abrir essa pauta no design. E aí, durante a execução do projeto, surgiu essa necessidade de um oitavo episódio, que é o episódio dos bastidores, que a gente, enquanto equipe, vai falar sobre o que a gente tinha de expectativa, como foi que se desenrolou o projeto, quais foram os nossos desafios, tudo isso a gente vai contar no episódio dos bastidores. Além disso, o projeto de extensão do Centro Pensante Podcast, ele foi contemplado pela Lei Aldir Blanc, que é um prêmio para ações artísticas e culturais dado pela Secretaria de Cultura do Estado de Pernambuco, justamente no segmento de design. E aí a gente recebeu esse prêmio como forma de incentivo para a gente executar o projeto. Em tudo que a gente precisasse de plataformas para veicular, o que a gente precisasse de divulgação, a gente teve o incentivo do prêmio dado pela Lei Aldir Blanc. A maior parte do artigo vai estar focada nessa etapa de desenvolvimento, que é quando a gente apresenta o método que a gente utilizou e como foi que a gente planejou cada etapa. Aí a gente vai apresentar para vocês a parte de pesquisa, que é quando a gente vai conhecer, vai buscar os convidados, vai conhecer o que é que eles andam trabalhando, o que é que eles andam pesquisando, o que é que eles andam produzindo, e também onde a gente vai buscar os temas que a gente quer abordar. Depois a gente passa para a fase de gravação, que é quando a gente vai, de fato, se reunir, e aí é onde rola a entrevista, o debate. Depois passa para a fase de edição, que é quando a gente vai tentar transformar essa troca numa coisa mais dinâmica possível, para que também não se torne uma coisa muito chata, né? Dependendo do tema que está sendo abordado, um tema mais denso, a gente tenta deixar isso mais dinâmico da melhor forma possível. A gente adiciona efeito sonoro, a gente adiciona música, tem uma introdução, existe um resumo do episódio e existe também a seção de redes sociais, que foi uma estratégia que a gente encontrou para se comunicar melhor e para também interagir enquanto equipe com os ouvintes do podcast. Depois dessa fase, a gente vai vir para as fases de lançamento e divulgação, que andam de forma conjunta, que é o lançamento é quando a gente vai veicular o episódio nas plataformas digitais, e a divulgação é quando a gente vai se usar de estratégias de design e também de estratégias de marketing, tudo que a gente conseguiu desenvolver para poder divulgar esses episódios e atingir o maior número de pessoas possível. E aí, por fim, a gente vai mostrar para vocês no artigo os resultados que a gente obteve com isso, né? Com esse nosso planejamento e método. Falando sobre o que a gente conseguiu atingir ainda nessa parte de resultados, a gente vai mostrar para vocês também o que a gente teve de conquista, que não fazia parte dos planos, mas foi muito gratificante a gente conseguir, né, alcançar esse espaço, alcançar esse lugar. E aí, por conta desse planejamento que a gente teve, a gente conseguiu fazer estudos e análises depois que permitiram a gente ter dados quantitativos e qualitativos para conhecer melhor o público que foi se construindo, né, enquanto rolava os episódios. A gente consegue perceber os lugares que a gente atingiu dentro e fora do Brasil, as universidades que a gente conseguiu atingir, os assuntos que foram mais relevantes, em que momento, o que a gente poderia trazer mais de assunto que seria interessante. E aí, logo depois, a gente vai para aquela fase de expectativas, né? Que a gente vai contar um pouco o que a gente aprendeu com o projeto e o que é que a gente consegue levar dessa experiência, né? E aí eu espero que vocês tenham se sentido curiosos, no mínimo, para conhecer um pouco do que a gente conseguiu construir, desse espaço que a gente conseguiu abrir, e se sintam convidados a ler o nosso artigo